Olá, meus queridos, estamos iniciando mais uma aula dessa disciplina chamada Protagonismo Cristão. Fala sobre vida, fé e evangelização, fala sobre ser sal e luz no mundo em que vivemos. Não é uma disciplina voltada para o clero, para os pastores, para a liderança da igreja, também para ela, mas é uma disciplina voltada para todo cristão que entende que foi chamado pelo Senhor para fazer as coisas acontecerem, para ser um protagonista e não apenas um mero espectador. Protagonismo cristão é um desafio para que você saia da arquibancada e vá para o campo de jogo. Protagonismo cristão é um desafio para que você saia do comodismo e entre verdadeiramente no campo de batalha, aonde as coisas acontecem, aonde existe um palco para atuarmos com eficiência, com relevância, fazendo a diferença e mudando circunstâncias e pessoas. E é lógico que o protagonismo cristão, ele passa pela evangelização. E nós vamos falar um pouquinho mais na aula de hoje sobre a evangelização. Dentro deste tema, evangelização e protagonismo cristão, existem três coisas que eu quero chamar a sua atenção e que são muito importantes. São as emergências da ação pastoral. Em segundo lugar, é o protagonismo na ação evangelizadora. E a terceira abordagem é a missão e o ministério dos leigos dentro da evangelização no mundo em que vivemos neste terceiro milênio da humanidade. Emergências da ação pastoral. Existem algumas circunstâncias que são emergenciais, que precisam ser atacadas com presteza, com rapidez, porque nós não temos tempo a perder. Eu acredito que nós estamos marchando de uma forma muito acelerada para o fim dos tempos, para a consumação dos séculos, para a volta do Senhor Jesus. Os sinais nos mostram, e todos os sinais, o somatório de sinais escatológicos, poderíamos assim dizer, nos mostram que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Nós marchamos para o fim, e isso leva o ministério pastoral a um período no qual ele não pode perder mais tempo. E o ministério cristão leigo também entra dentro dessa celeridade, dessa emergência que nós vivemos. Há anos atrás, a religião era uma questão de tradição familiar, de tradição local, de tradição da cidade até, e a escolha de uma religião não era uma escolha, na verdade era uma adesão a uma prática religiosa, familiar, comunitária, cultural, não era algo pessoal, não era algo emocional. Hoje em dia, a escolha de uma religião, ela é pessoal e subjetiva, é uma experiência íntima, intimista. Poucas pessoas estão preocupadas com a tradição da família, principalmente nos grandes centros, principalmente nas grandes cidades. Não é mais a tradição familiar, esses vínculos familiares religiosos são muito frágeis. E as pessoas escolhem por motivos pessoais a sua religião. Não é uma questão de seguir a tradição, mas de escolha individual. A religião tornou-se para muitos um centro de motivação emocional, de acolhida afetiva, de atração espetacular, de fenômenos que nós falamos na aula anterior, de carisma individual. Hoje, e isso é muito sério, a escolha de uma religião está colocando Deus a serviço de interesses humanos. Eu escolho a minha religião por aquilo que ela me propõe, me oportuniza ou me oferece. Eu escolho Deus
ou a minha concepção de Deus, ou a minha teologia, por aquilo que Deus pode me dar, por aquilo que Deus faz com relação aos meus interesses pessoais. Isso promove uma migração constante de uma igreja para outra, de uma denominação para outra. Nós poderíamos chamar de turnover, de rotatividade eclesiástica muito grande. Não há um compromisso com a teologia, mas com essa ou com aquela filosofia de vida. A doutrina organizada, a comunidade instituída, ela perdeu o seu valor e a sua credibilidade pelo imediatismo, pelo presentismo, pelas necessidades pessoais, pelos interesses pessoais. Os referenciais doutrinários, os princípios éticos, morais, religiosos, norteadores da vida, eles caíram e deixaram de ter valor por causa do relativismo religioso e do relativismo das nossas necessidades. Nós corremos atrás da satisfação de interesses pessoais e não de convicções, não de valores, não de princípios, não de referenciais. Em síntese, a religião perdeu o poder da imposição da verdade, perdeu o poder da doutrina, perdeu o poder da norma. A prática religiosa tornou-se uma adesão emocional e uma escolha pessoal subjetiva de acordo com interesses mutáveis, volúveis, variados, líquidos. São os relacionamentos líquidos, é a moralidade líquida, é esse mundo líquido e volúvel que nós vivemos. Existem níveis sociais, culturais e religiosos diferenciados. A comunidade mudou, a sociedade mudou, as pessoas mudaram, os princípios mudaram, os valores mudaram. Essa sociedade urbanizada, pluralista, complexa demais, globalizada, oferece novos desafios, desafios que 50, 60 anos seriam inimagináveis. Hoje são desafios enormes, imensos e emergenciais. As novas constituições familiares, as novas formas de uniões conjugais, as novas maneiras de se entender a criação de filhos, de se trabalhar as relações sociais, as relações éticas, as relações políticas. Nós precisamos organizar um atendimento pastoral, comunitário, personalizado, porque os problemas já não são mais problemas da comunidade, são problemas individuais e diferem muito nas suas causas, nos seus efeitos e nas suas consequências de uma pessoa para outra. Quando nós olhamos para o aconselhamento, não pode se padronizar, mas nós temos que trabalhar com pessoas individuais totalmente distintas e diferentes entre si. A experiência de uma é diferente da experiência da outra. Os problemas e a forma de encarar os problemas de uma é diferente das outras. Então, nesse mosaico de problemas, de dificuldades, de desafios, de relações humanas, de relações sociais, nós precisamos estar preparados. Interessante que, algum tempo atrás, meio século atrás, um pouquinho mais, qualquer pastor que conhecesse bem a Bíblia, que conhecesse bem a palavra de Deus, tivesse uma vida espiritual madura e equilibrada aos pés do Senhor, ele estava apto, ele estava plenamente habilitado para o exercício do ministério. Hoje existem tantas outras coisas que um pastor precisa aprender, precisa desenvolver qualidades, capacitações, qualificações. Com o crescimento
das informações e a problemática das relações pessoais, nós precisamos de mais. Não basta conhecer a palavra, não basta apenas ter alguns textos bíblicos pré-selecionados. Você tem que entender das mazelas, das dificuldades, das doenças da alma. O pastor precisa conhecer um pouquinho de psicologia pastoral, um pouquinho de psicanálise, um pouquinho da inteligência emocional, das relações interpessoais. Ele precisa se qualificar e se qualificar cada vez mais. Há pessoas que não ouvem pastores porque não os entendem como qualificados. Antes, o homem de Deus, ele dependia unicamente da sua relação com Deus. Hoje, para ser homem de Deus, ele depende, sim, substancialmente, acima de tudo, primordialmente da sua relação com Deus, mas ele precisa se relacionar com o próximo e com as suas problemáticas. É complexo. O pastor não pode ficar sentado o dia inteiro no seu gabinete lendo a Bíblia ou visitando família por família e os aconselhando e orando. Isso é necessário, isso é tremendamente necessário, mas ele tem que ter algo mais para dar. Os problemas do homem moderno precisam ser atacados e resolvidos, solucionados por homens de Deus que mantêm relação com Deus, mas estão qualificados, capacitados para aconselhar o próximo. Quando nós olhamos para o leigo como um todo, não apenas agora a ação pastoral, mas a ação leiga, nós temos dois diferentes níveis de engajamento. Nós temos o membro comum, que é meramente espectador, ele não é protagonista, ele não se envolve, ele vai assistir a um serviço religioso, ele vai assistir a um ritual litúrgico, mas ele não se envolve. O máximo que ele faz é levantar as suas mãos e cantar e fazer a sua prece. Mas nós temos, num outro lado, o cristão verdadeiro, que está engajado numa sociedade civil. Mas aí existe um problema, esse engajamento nem sempre é ético, nem sempre é verdadeiramente cristão. O protagonismo cristão, ele é bíblico, ele é cristão. Não basta você se engajar, você tem que se engajar como cristão. Não é o político cristão, é o cristão político. Não é o cristão agente social, não é o agente social cristão, é o cristão agente social. Primeiro ele é cristão. Primeiro ele tem um relacionamento com Deus, primeiro ele tem valores, primeiro ele tem princípios, primeiro ele se relaciona com Deus, primeiro ele é ético, primeiro ele defende, ele abraça os princípios do reino, depois ele faz a sua ação protagonizadora no mundo em que ele vive. O verdadeiro cristão, ele atua como sal, ele atua como luz, ele atua como fermento na massa, ele promove a transformação, ele ilumina, ele preserva e ele transforma. Não basta agir, tem que agir como cristão. Não basta ser protagonista, tem que ser um protagonista cristão. Não basta você fazer, tem que fazer do jeito certo. E o jeito certo é o jeito bíblico, é o jeito cristão, é o jeito de Deus, é a fórmula do reino. Segundo lugar, o protagonismo cristão na ação evangelizadora, ele se sustenta na tese de que o leigo é sujeito e não objeto da evangelização. O leigo, ele é sujeito, ele não é objeto da evangelização. Eu sou de uma época em que os cultos de domingo à noite numa igreja batista, e eu fui criado no contexto batista, eram cultos evangelísticos. E domingo após domingo se pregava mensagens evangelísticas para pessoas que já eram evangelizadas. O cristão, ele era o objeto da evangelização sempre. Por mais cristão que ele já fosse, por mais evangelizado que ele já tivesse sido, ele continuava sendo o objeto da ação evangelizadora. Queridos,
A missão do cristão é evangelizar. A visão do cristão é evangelizar. Eu vou repetir para que fique bem claro: a missão do cristão é evangelizar. A missão do leigo é evangelizar e não apenas ser evangelizado. Você conhece o evangelho, você deveria pelo menos viver o evangelho, praticar o evangelho. Então você tem que evangelizar. Basta de ser evangelizado. Você tem passado uma vida inteira sendo evangelizado e não evangeliza. A grande comissão não é para pastores, não é para líderes, não é para apóstolos, é para todo cristão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É para todo cristão. Você é o agente da evangelização, não o alvo da evangelização. Você é o sujeito da evangelização, não o objetivo da evangelização. Se você não evangeliza, você nem cristão é. Se você não evangeliza, você nem cristão é. Não existe cristão agente secreto. Ou você é, ou você não é. Ou você é clara, descaradamente, visivelmente, intencionalmente cristão evangelista, ou você não é coisa nenhuma. Essa dicotomia histórica e conceitual entre leigos e clérigos na missão de evangelizar tem que acabar, já deveria ter acabado há muito tempo. A função do cristão é evangelizar, é discipular, é trazer gente para o reino, é trazer gente para a igreja, é trazer gente para Cristo. Não se trata de uma divisão de poder, de uma briga de poder, de uma luta entre crentes, entre clérigos e leigos, não. Tanto clérigos quanto leigos devem ser protagonistas na evangelização, na promoção do bem-estar humano e na cultura cristã. Um grupo de leigos, um laicato bem estruturado, com uma formação adequada, bíblica, teológica, estratégica, com caráter maduro, com comprometimento, fazendo a obra de Deus. Eu citei na aula passada que ele mesmo, o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda pastores e mestres. Com que propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o serviço. Os pastores, os líderes, o clero da igreja precisa qualificar os crentes para viverem a vida cristã e para evangelizarem. A função do clero não é evangelizar, é treinar crentes para o evangelismo. A função majoritária da liderança cristã é qualificar os crentes para a evangelização, para o protagonismo. É aquela velha frase tão batida, mas que parece que não entra na mente das pessoas. Ovelha gera ovelha. E pastor gera o quê? Líder gera o quê? Gera pastor, gera líder. O que se quer nas igrejas hoje é uma aberração da natureza, do bom senso, da lógica. Pastores gerando ovelhas, não. Ovelha gera ovelha. Pastor apacenta, cuida, qualifica, protege e gera novos pastores. E o cristão é o protagonista na ação evangelizadora. O leigo é o protagonista. É ele que vai. É ele quem vive, é ele quem está indo. O gerúndio lá do ide, portanto, fazer discípulos, não é o ide, não é o sair, o imperativo não é o sair. O ide é o gerúndio, indo, enquanto ides, à medida que estejam indo. Enquanto você vai, aonde você estiver, você está evangelizando, você está anunciando, você está fazendo
com que o evangelho seja difundido. As igrejas em célula falam muito de líderes de célula, mas é uma subseção, é uma sub-hierarquia, um subposto dentro de uma hierarquia já definida. A evangelização é para todos, não é para o pastor, não é para o líder de célula, é para cada membro da célula, cada célula do corpo maior, chamado corpo de Cristo, que é a igreja. É necessário falar que esse protagonismo cristão na ação evangelizadora passa por uma formação do quadro laical, uma preparação dos crentes ou para assumirem um desafio e darem conta do desafio. É uma preparação para que eles tenham uma formação competente para evangelizar, para saber o que dizer, como dizer, quando dizer, com quem falar, sensíveis à voz do Espírito, mas capacitados, em sintonia com Deus, mas também preparados para aquilo que vão enfrentar. Domínio de conhecimento bíblico, teológico, metodológico, estratégico. É também um chamado à santidade por meio do testemunho, da vivência, da fraternidade, da espiritualidade, da adoração. Todo cristão é participante da missão da igreja, levando a salvação aos perdidos. O protagonismo cristão, ele é feito por leigos preparados, cuidados, pastoreados, mas é eles que fazem. Olhando ainda para isso, eu quero falar um pouquinho sobre a missão e o ministério dos leigos. A missão e o ministério dos leigos, ele extrapola os limites da igreja local, da congregação local. A missão do leigo se dá lá fora. O ministério do leigo se dá lá fora. Nós vivemos em ambientes pluralistas, indefinidos, ambíguos, complexos, onde o que é, muitas vezes, parece não ser, onde muitas vezes o que não parece acaba sendo. Vivemos um mundo de contradições e ambiguidades, e neste mundo, a missão do leigo, ela tem que ser clara. As pessoas, quando nós olhamos para os desafios éticos, culturais, religiosos, étnicos, morais, assistenciais, tem tanta coisa acontecendo e a igreja precisa se estabelecer através dos leigos, através do ministério dos leigos, promover um sacerdócio real, ministrar as necessidades das pessoas. Nós precisamos promover a transformação da totalidade da vida. Cuidar do físico, mas cuidar do espiritual. Cuidar do espiritual sem descuidar do físico. São os projetos assistenciais, desvinculados daquele paternalismo assistencialista que dá peixe, mas que nunca ensina a pescar. Mas também não é apenas dar peixe ou ensinar a pescar, senão tornar essas pessoas discípulas do Mestre e pregar para a sua alma, falar da sua condição espiritual. A condição física, humana, não pode sobrepujar a condição espiritual, mas a verdade espiritual não pode desprezar, menosprezar, ignorar as mazelas físicas que o ser humano vive. É função do protagonista cristão na vida da comunidade
desenvolver e aprofundar cada vez mais o testemunho da fraternidade, da cooperação entre membros da comunidade, a acolhida de novas pessoas, sem autoritarismo, sem paternalismo, sem exclusão religiosa, sem exclusão social, sem exclusão ética, sem exclusão cultural. Nós devemos ampliar e incentivar a participação dos leigos nos conselhos, nas assembleias, nas reuniões, nas instituições, nas associações e até mesmo na política da nossa cidade. Nós temos que dialogar com os que são diferentes. Nós não estamos aqui para erguer barreiras, para criar muros que separam, que excluem, que afastam, mas também não estamos aqui para pregar um ecumenismo descomprometido com a ética, com a moral e principalmente com os princípios bíblicos. Existem valores que são inegociáveis, valores da palavra, valores bíblicos, e nós não vamos negociar isso, mesmo que seja para a promoção do bem-estar humano. Princípios são inegociáveis. Estratégias, preferências, sim, podemos negociar. Princípios, não. Nós podemos trabalhar com gente diferente, sim, desde que não comprometam princípios bíblicos, valores étnicos do reino de Deus, éticos do reino de Deus, éticos do reino de Deus. Ampliar formas alternativas de organização das comunidades, priorizar as relações humanas, priorizar as missões populares, priorizar o ministério da visitação, priorizar a pastoral da criança, priorizar a pastoral da juventude, o trabalho vocacional com as gerações que estão surgindo, a qualificação desta geração que está surgindo sem esperança, sem qualificação, emocionalmente instável, emocionalmente despreparada. Favorecer a experiência eclesial fora da igreja, fora das quatro paredes, grupos, movimentos, olhar para os desafios urbanos e criar mecanismos de evangelização no meio da cidade, mecanismos urbanos, contemporâneos, relevantemente estratégicos. É tudo isso que nós precisamos. É o leigo fazendo a coisa acontecer. A liderança cuida da igreja, o leigo cuida da comunidade. A liderança qualifica o leigo atua na comunidade. É isso que nós procuramos, é isso que nós propomos nessa disciplina chamada protagonismo cristão. O protagonismo cristão na ação evangelizadora, ele é provocado pelos desafios do pluralismo religioso, ideológico, cultural, para que eu e você continuemos sendo eficazmente, constantemente, efetivamente, sal, luz e fermento. O sal que preserva, a luz que indica o caminho, que contrasta, e o fermento que transforma. É isso que é a evangelização protagonista. Essa é a ação do protagonismo cristão dentro da comunidade, dentro do momento, dentro da urbanidade que vivemos. Que nós possamos ser isso. E não esqueça, existem emergências na ação. Nós não temos mais tempo. O cristão, ele é o protagonista. Ele não é o objeto, ele é o sujeito. E a missão, a maior missão, o maior impacto é causado pelo ministério de leigos
e não apenas pelo clero. Que Deus nos abençoe e nos permita viver isso de uma forma clara, visível, contundente e relevante no mundo em que vivemos.